A segunda visão. Neville Goddard. Palestra em 1959. Nós fazemos a afirmação com Blake de que tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação. Esse mundo de imortalidade é apenas uma sombra. Quero dizer literalmente, toda a humanidade está contida em você, pois é sendo o que você realmente é, e isso é Deus. E nós existimos nele, e ele em nós. O eterno corpo da imaginação. E isto é Deus mesmo. Você ouviu o presidente falar recentemente sobre sua reação à sua recente viagem? Então ele veio ao que ele sentiu ser o próprio espírito de nossa terra. A liberdade individual. Ele disse que temos dois ótimos documentos. A Declaração de Independência. O outro é aquele que tem precedência sobre ele. E esse é a Bíblia. Eu queria que ele falasse por cada um de nós no mundo. Mas mesmo a maioria que o aceita como a palavra de Deus, diz que não entende. É uma série de visões do início ao fim. O Antigo Testamento mostra o que está ocorrendo no todo. O Novo Testamento conta o que está ocorrendo no homem individual. Toda a vasta visão entre o velho e o novo está realmente ocorrendo no indivíduo. Eu falei sobre a experiência que teve lugar no dia 21 de julho, em São Francisco, que é paralelo à primeira visão nos livros de Mateus e Lucas. Eu realmente dei à luz a criança de Cristo, como foi promulgada a mim. Eu era seu pai. Minha realidade é invisível, pois eu segurei minhas mãos, o que formei com meu próprio filho, mas eu não precisava de um corpo. Então, quando Deus concebe a si mesmo, ele concebe o homem. Então você é Deus concebendo Cristo Jesus e formando-se fora do seu próprio ser, sem a ajuda de qualquer pessoa no mundo, o único, Filho de Deus gerado. A visão começou a se revelar em mim, e 24 dias depois veio a segunda visão. E a segunda visão é a morte de Herodes. A criança é levada ao Egito para salvá-lo sendo morto, sob o comando de Herodes. Herodes é compilado de duas palavras. Uma significa herói, e o outro, édios, significa moda, ou coisa formada. E a coisa formada tem que morrer, pois o ser que você realmente é Deus, que é espírito, sem forma ou figura. Mas você exibe esse corpo em todas as formas do mundo. Então veio a segunda visão. 24 dias depois, estou sentado em uma mesa com amigos. Enquanto eu me levantei, meu corpo caiu morto. Então veio um criado e amarrou-o com uma corda. Ao amarrar um pedaço de carne para o forno, você podia ver a carne saltar quando o cordão se afastou? E ele disse: "Você não estava doente. Por que não morreu?" E eu disse: "Há um tempo para nascer, e uma hora para morrer, e um tempo para plantar, e um tempo para colher. E chegou a hora." Essa é a morte de Herodes, ou forma. É quando você acha que a forma ou herói que você pensou ser, tão maravilhoso, chega ao fim. Então o menino sai do esconderijo no Egito. Mas agora o filho de Herodes, Arquelau, governa em seu lugar. E a palavra significa poderoso poder político, pois ainda existe o perigo ou a chance de alguém vender sua alma, tornar-se uma parte de algum ismo, ou uma grande organização com fins lucrativos, ou para aclamação de homens. Mas ele vai a Nazaré, para se tornar um nazareno. A palavra simplesmente significa separar. Não significa que a humanidade seja separada em dois campos, as ovelhas e as cabras. Só significa adiar a forma e colocar o cordeiro. Não tem nada a ver com a carne de um animal, ou um cordeiro que comemos. Blake escreveu: "Pequeno cordeiro, quem te criou? Você sabe quem te criou? Deu-lhe vida e ofereceu-lhe alimentação, pelo córrego e o mel. Te entregou roupa, lã e brilhantes. Te deu uma voz tão terna, fazendo com que todos os vales se regozijem. Pequeno cordeiro, quem te criou? Você sabe quem te criou?
Pequeno cordeiro, vou te dizer. Cordeiro, eu vou te dizer. Ele é chamado pelo seu nome, pois ele se chama Cordeiro. Ele é manso e ele é amável. Ele se tornou um pequeno filho. Eu sou criança e você é um cordeiro. Chamamos pelo seu nome. Pequeno cordeiro, Deus te abençoe. Blake não está falando de um pequeno cordeiro no campo. O que poderia dizer isso? Você pergunta. Nada. É o símbolo do menino de Cristo, que sai da mente do homem. Isto é o símbolo da separação na forma do cordeiro. Como eu faço isso? Vivendo completamente pela fé. Se você não viver pela fé, demora a chegada da criança. Por isso não vem pela passagem do tempo. Ele sai da mente do homem. Quando essa mente está preparada para a vinda, devo aprender a viver realmente na realidade dos estados invisíveis. Não importa o que seja. Comece com um emprego ou uma casa que parece além do seu alcance. E em seguida viva a sensação de que você tem isso. No grau em que você é fiel a essas imagens, você está preparando o caminho para a chegada do menino. Coloco minha imagem em um jardim, Éden, e depois disso vem um rio, e parte em 4 seções. Na verdade, não é água. Se eu quero realizar meu sonho, o que devo fazer para torná-lo real, para que eu possa compartilhá-lo no meu mundo das sombras, chamado homem? Devo conhecer o gosto, e o toque, e a visão, e o som do que seria se fosse verdade. Se eu pudesse ver o que eu veria se meus sonhos fossem verdadeiros, e permanecer fiel a essa imagem, eu faria isso real no mundo das sombras. O único risco é que, depois de se tornar real, o homem provavelmente se perderá no que ele criou no mundo dos efeitos, e negará sua fidelidade à imagem que a produziu. Então ele fica dormindo mais uma vez. Tantas pessoas fazem isso. É bom encontrar-se de vez em quando. Alguém que não se esqueceu. Já lhe contei a história desse homem antes. Ele era um jovem advogado de 30 anos, sem fundos. Quando, alguns anos atrás, depois de chegar às minhas palestras, ele decidiu usar a imaginação para obter um objetivo imenso. Ele desejava controlar $1 milhão. A Berkeley Saving Loan Company. Na época, ele não tinha conexão com eles, mas dentro de 6 meses ele estava no controle. Ele virou as rodas da indústria tão rápido que duplicou seus ativos. Agora ele vendeu o controle e entrou na construção de negócios. Ele retornou recentemente do Havaí, onde construiu 4 hotéis. Agora ele está construindo a maior cooperativa da Costa Oeste, a Comstock, que recebeu o nome do famoso Comstock Lode. Esta no Nob Hill de São Francisco, e custa $8,5 milhões. Ele é o presidente da empresa. Ele me escreveu uma carta e disse: eu tenho uma profunda e permanente convicção do poder da minha imaginação ao ouvir suas palestras. E se a imaginação cria a realidade, e eu ando na direção da minha imagem, então vou prever meu futuro. Agora ele é presidente dessa empresa e construiu essa cooperativa com 120 unidades, que será o mais alto no Nob Hill. Ele não esqueceu. Eu gostaria de poder dizer o mesmo de outros. Eles criam grandes sonhos e os tornam reais, e depois esquecem como foi feito. Assim, depois que Herodes está morto, seu filho então governa seu lugar, e eles dizem: ele teria acontecido de qualquer maneira. Então o menino é levado para Nazaré para ser separado. Muitos de vocês pensam que um nazareno é alguém de alguma seita que não corta o cabelo. Não tem nada a ver com isso. É aquele que é separado dentro de si mesmo e conhece sua própria invisibilidade e sua diferença na forma que aparece. Herodes morre, e isso significa forma ou figura, o que você pode ver. E então a criança é separada de todos os estados que são visíveis. Ele se torna a realidade invisível. E depois, nos dias em que você não o vê por 12 anos, significa mais do que um cumprimento de 12 anos. Significa o ponto em que se alcança a maturidade emocional, ou puberdade imaginativa.
onde agora se pode criar fora do seu próprio ser. Então ele reaparece. E a primeira coisa que faz é negar seus pais terrestres. Eu sou sobre negócios do meu pai, etc. Ele virou as costas para os seus pais terrenos. Eu e meu pai somos um. Então ele começa o trabalho e passa até um fim. Só que este é um curto intervalo, antes de reaparecer. Isso não ocorreu. Está ocorrendo na mente de todos como o caminho está preparado para a sua vinda. E você prepara o caminho vivendo pela fé. A fé é a evidência de coisas ainda não vistas. A fé significa significado. Coisas que são vistas não são feitas de coisas que aparecem. A ciência pensa que as coisas vêm de uma substância que aparece. Eles estão tomando mais de 1 milhão de substâncias orgânicas e um número igual de substâncias inorgânicas. E agora estão reduzindo toda a eletricidade, positiva e negativa. Eles pensam que todo o vasto mundo sai disso, mas não. Ele sai da sua maravilhosa imaginação. Qualquer alteração na sua imagem resultará em uma mudança no mundo. Quando o homem sabe disso, ele está começando a despertar. Mas até que ele tenha certeza disso, ele ainda está dormindo. Pai, agradeço-lhe que escondeu essas coisas do sábio e prudente e os revelou aos bebês. Prudente vem de uma palavra que significa aqueles que oram e agem com piedade. Observe o mundo ao seu redor e você verá aqueles que agem piedosamente. Mas isso está escondido dos cientistas, os homens sábios. Diga a um cientista que sua imaginação está criando esse mundo de confusão. Ele não podia acreditar que uma atitude traria uma mudança no mundo visível. Não é psíquico? Se um homem pode determinar previamente uma atitude, onde está a causalidade? A causa está dentro da imaginação do homem. E o homem é Deus, homem espiritual. Isso é ele. Quando você vive por ele, as visões começam a se desenrolar e você verá se a Bíblia é historicamente verdadeira ou psicologicamente verdadeira. A maioria do mundo oriental diz que a Bíblia cristã é o ópio do povo e o mundo ocidental diz que é história. Mas é uma série de visões que virão somente depois do caminho que está preparado. E isso é pela fé. Mas tente dizer a alguém que você está nascendo do seu próprio ser. E você se levanta do chão e vê seu corpo deitado na cama, sua cabeça movendo-se de lado a lado, como alguém que saiu de um anestésico. Você pensará que é o vento que está causando a tremenda vibração na sala. Então você olha para trás, onde está o corpo, e ele desapareceria. Mas em seu lugar serão 3 homens sábios. E eles também pensam que a vibração é causada pelo vento. E alguém investiga. E outros dirão, como poderia ser isso? E você vai levar a criança e segurá-la e saber que é seu filho, autogerado. E você saberá que você deu à luz a Cristo, a obra. A partir de então você começa a despertar e você descobre que você realmente é. E você saberá que você e Deus são um. Você não depende de nada no mundo. Você está fazendo tudo no mundo. Tudo está ocorrendo na mente do indivíduo individual, pois todo o mundo inteiro está contido em você. Devo dizer-lhe essas coisas. Não importa se você acredita nelas ou não. O nascimento dessa criança era meu, e eu sei quem eu sou e quem é ele. É uma criança nascida de uma virgem. Não é uma virgem física. Sai da mente do homem. E esse é o ventre de Deus. Em Hebreus 11 nos é dito, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Essa é a preparação, e o evento vem como um ladrão na noite. Não vem por observação. Isso não tem nada a ver com a santidade. Um Cristo físico. Cristo é espírito, e nasce de cima, não de baixo. O físico vem de baixo. Mas, a não ser que você nasça de cima, não pode entrar no reino dos céus. Até que você perceba
Parece estúpido, mas durante toda a eternidade está ocorrendo. Para Deus entrar na porta da morte, esse corpo, com aqueles que entram e se deitam com aqueles que dormem, para entrar nos sonhos da eternidade, até que eles despertem. Mas quando a porta é aberta, 12 cristais começam a vibrar no que se chama de glândula pineal. Esses 12 translúcidos, através dos quais o Espírito de Cristo brilha. E o todo dá exatamente a sensação como se a criança nascesse no sentido físico. Então você não pode aguentar mais, e você é empurrado para o chão. Você não pode diminuir, de modo que simboliza a manjedoura. Os homens sábios chamam isso de seu filho, pois você está sendo individualizado. E o nome que ele chamará será o seu nome. E na sua mão será colocada a criança. E você saberá disso, pois o simbolismo é verdadeiro. Fora do cérebro do homem, vem a criança de Cristo. Os 3 homens sábios estão sempre presentes. Mas você, para o que está acontecendo, não sabe o que aconteceu. Você ouve o vento, o térmico, e significa o espírito do vento divino. Ele não precede, ele não pode vir antes de você, porque Deus está dando à luz o seu filho. Mas o homem não sabe o que está acontecendo, porque ele não pode acreditar que ele é Deus. Embora você não possa acreditar agora, você tem uma experiência maravilhosa. Se não estiver aqui, está além do véu. Isso não importa. Isso não é do estudo de nenhuma filosofia, mas é uma verdadeira experiência mística. Os 4 evangelhos são o início do drama que se desenrola na mente do homem. Você quer um emprego? Você poderia dirigir seu carro para o estacionamento e ocupar esse espaço? Qual seria o seu desejo se você fosse vice-presidente ou qualquer posição que desejasse ocupar? Então faça isso mentalmente e faça-o repetidamente, até parecer natural. Então a sombra do mundo se reorganizará e dará lugar ao carro de forma física. Mas então não se esqueça de como aconteceu, pois então você ficará profundamente adormecido. Então poderá levar muito tempo para viver novamente pela fé. Quando você tem muito do mundo em foco, você não vive pela fé. Como você se sente se você puder escrever um cheque para qualquer coisa que você quer? Jacó é eternamente iniciante, e eu sou chamado para trazê-lo, e eu só posso fazê-lo através da fé. Então hoje não importa o que você desejar. Se você souber disso, que a imaginação cria a realidade, então você pode trazer uma mudança de atitude e seguir essa mudança nesse mundo das sombras ao seu redor. Quando você reage, na verdade você penetra. Mas quando eu mudar algo dentro de mim, estou atuando. E somente Deus atua em seres e homens. Satanás é um aspecto da mente que reage à vida, em vez de afetar a vida. Portanto, não discuta, mas decida o que deseja no lugar do que você tem ou vê. Até que eu possa mudar uma coisa que eu possa tolerar, pois eu sei que posso mudá-la, pois quando eu mudar dentro, ela terá que mudar externamente, não importa o que seja. Tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro, na imaginação, da qual esse mundo de mortalidade é mais uma sombra. Todo o vasto mundo é o mundo da imaginação. Você verá essas visões e vocês saberão que estão na Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. Tem tudo a ver com o seu despertar. Quanto à terceira visão, depois da morte de Herodes, eu não conhecerei. Tudo dependerá de mim e de como eu vivo pela fé. E então vem outra visão, e outra, e elas passarão até o fim. O primeiro homem está vestido nessa roupa de pele, mas o segundo homem está esperando dentro de todos nós para o seu nascimento. Se você transformasse sua vida hoje, tudo o que você precisa é o som, a visão, o toque e o gosto. Esses são os 4 rios que brotam do Éden. Eles são os sentidos, e você acalma seu Éden por estes. E se você é fiel à sua imagem, ele fluirá para o que você chama de realidade, mas é a sombra. Só a ideia é real. Agora vamos ao silêncio.